Gente, boa tarde a todos e todas, e desculpe o atraso, eu tava no fundão, hoje teve reunião da congregação, a gente que é da UFRJ tem essa coisa de ter que participar de reunião da congregação, senão você também não consegue ter ascensão funcional, e todo mundo te odeia se você não participar, porque, afinal de contas, também, né, tem que ter solidariedade com os colegas, então mil desculpas, a gente não conseguiu estacionar. Queria anunciar a presença dos alunos aqui do IESC, do curso de Políticas de Saúde, que estão aqui assistindo o nosso debate, agradecer muito a presença, se deslocar do fundão para vir aqui, então, muito obrigada. E agradecer também a presença de todos os colegas, especialmente dizer muito obrigada para a direção do IMS pelo convite, super honroso de estar aqui nesse debate. Eu não sei se eu consigo atender as expectativas, vou explicar por quê. Porque eu, nos últimos 10 dias, eu falei 2 vezes sobre o SUS. Uma foi no conselho da Fiocruz e a outra foi num debate com a professora Maria Inês Bravo, dois momentos completamente diferentes, e a minha cabeça virou mingau nessa história, porque eu tive que falar de um jeito, de outro, e aí eu fui tentar, eu estou assim, há muito tempo pensando nesse debate, mas acho que a minha cabeça não conseguiu se organizar ainda, porque são interlocuções diferentes, públicos diferentes, então eu peço desculpas se não der tanto certo. Mas eu intitulei assim, eu tenho tanto para te falar, igual o Roberto Carlos, né? Que se quando a gente vai falar sobre o SUS, eu tenho, as pessoas da minha idade, eu estou com 62 anos, eu tenho muito para falar. Então, esse é o título que eu dei, mas eu estou assim, entendendo, eu entendi esse convite para esse debate. Eu pensei assim, 2018 é ano de eleição. Foi assim que eu pensei, então é assim um pouco que eu o meu pretexto é que nós estamos num ano de eleição e assim eu vou tentar organizar aqui um pouco, não de maneira, tem um outro problema ainda, que eu escrevi um artigo sobre o SUS, né? Então que eu também não posso falar sobre o artigo, que tem que ser como diz minha neta, uma surpresinha. Então também fica mais difícil ainda, né? Porque, enfim, eu não posso falar assim, eu tenho que falar de outro jeito, mas eu vou tentar, tá bem? Vamos lá. Então eu organizei assim um roteiro, né? Eu vou apresentar os pressupostos que são importantes, eu acho que os pressupostos nossos são muito importantes. Vou tentar assim abordar 2 desdobramentos. Um desdobramento sobre o SUS, como é o SUS, o que está acontecendo, como é que é o SUS hoje. E o outro desdobramento é que eu acho que também é um pressuposto, nós estamos com imensas dificuldades para formular alternativas para andar com o SUS. Imensas dificuldades, eu acho que nós estamos assim, quase com a nossa usina de ideias fechou. E a gente precisa reabrir essas perspectivas, a nossa capacidade de formulação, nossa capacidade de propor, nossa capacidade inclusive de incidir sobre as eleições de 2018, que vai depender exatamente do quanto e como que nós podemos ter propostas para apresentar, tanto para as candidaturas majoritárias quanto para as candidaturas proporcionais. Então, um pouco assim que eu estou pensando. Bom, então os pressupostos sobre as crises e as incertezas, não é? Obviamente nós estamos vivendo um mundo com crise, não é? A crise econômica é mundial, esse é um pressuposto que eu tenho. Eu considero que a crise econômica ela é crise e ela é mundial, e que nós estamos vivendo, então, era de muitas incertezas, particularmente no Brasil, porque no Brasil nós temos uma crise política, uma crise econômica, uma crise de criminalização da política, então todas as possibilidades de saída da crise, elas estão nesse momento obstruídas, porque claro que se é uma crise política, a saída é política, mas se criminaliza a política, não tem saída pela política. Então, portanto, as incertezas são imensas, nós estamos no meio de maio, nós não sabemos de verdade se vai ter eleição. Isso é absolutamente angustiante para quem é brasileiro, para quem tem algum compromisso com a melhoria das condições de vida, de trabalho da população, mas isso é real, isso não é, enfim, todos os pensadores brasileiros concordam, esse é um consenso que não essa incerteza ela permanece, não é? E a gente diz, não, mas na semana que vem vai acontecer alguma coisa, mas aí acontece, por exemplo, que o Joaquim Barbosa renuncia, não é? Quando a gente tem agora se consolidou uma alternativa pelo centro, não é alguma coisa assim, não. O Joaquim Barbosa diz, eu vou para Miami. Veja, são desfechos sempre inesperados, não é? Sempre muito com um certo grau de violência, de crueldade. Então, esse é um pressuposto. Meu outro pressuposto é que o SUS está de pé, que existe uma estrutura
e uma conjuntura, mas que o SUS está absolutamente de pé, portanto não há uma ameaça ao SUS, não há uma ameaça ao SUS, isso é muito importante, porque o debate, inclusive, tem esse título, eu vou tentar justificar, e que existe uma enorme carência de proposições para que o SUS, que ficou de pé, represente efetivamente um vetor para a igualdade. Então são mais ou menos assim o roteiro que eu armei. O pressuposto do pressuposto, eu pulei a crise, tá? Eu vou pular a crise, senão vai ser um porre. Né? E acho que as duas pessoas que me antecederam falaram bastante sobre isso. Depois, se a gente quiser, a gente debate. Mas o pressuposto do pressuposto é assim, que a gente faz uma certa confusão entre conjunturas e estruturas, né? Saiu um artigo ontem no Valor Econômico que assim, as pessoas ficam alegres com o artigo que saiu no Valor Econômico, porque o artigo do Valor Econômico diz assim: a mortalidade infantil aumentou porque tem ajuste fiscal. Então nunca felicíssimo. Como se, tá vendo? Eu não disse que é assim que é, mas não é assim que é, gente. Não é assim que é. Porque existem políticas sociais, outras políticas sociais, não é? Por exemplo, o valor do Bolsa Família aumentou. O Bolsa Família vai passar a se chamar Bolsa Dignidade. E ele está vinculado com a reforma trabalhista. Não sei se vocês notaram. A Bolsa Dignidade, ela vai significar o seguinte: que quem trabalhar voluntariamente, olha isso, a reforma trabalhista, quem trabalhar voluntariamente ganha um bônus. Então, não é que o golpe, o impeachment tem acabado com as políticas sociais. Ele na realidade, ele reconfigura, ele acentua uma natureza de política social, que é uma política social focalizada, que é uma política social de corte, extremamente assim, de neoliberal turbinado, mas não é que não tenha política social. Então eu trouxe aqui assim, para a gente conversar um pouco, né? Durante os governos progressistas, houve aumento da taxa de homicídios, não é? Assim, houve. A gente não gostaria que isso tivesse acontecido, mas aconteceu. Aconteceu que durante os governos que a gente votou, etc, houve isso tudo aqui, olha só. Aumento da obesidade, aumento da população carcerária. Então, assim, era uma conjuntura. Eram conjunturas mais favoráveis, não quer dizer que tem uma conjuntura mais favorável e, bingo, melhorou as condições de saúde, não. Pode ter uma conjuntura que é socialmente mais favorável, etc, e bingo, não melhorou, piorou as condições de saúde. Ou ao contrário. Então a gente precisa conversar muito sobre isso. Por que a gente precisa conversar muito sobre isso? Porque nós temos que ter propostas para a saúde. E se nós não soubermos disso, não teremos capacidade de pensar sobre propostas para a saúde, né? Então eu queria muito, assim, olho no olho, conversar com vocês, especialmente com os mais jovens. Isso é fundamental de se entender, porque a gente tem essa mania, essa tendência, assim, de fazer essa relação causal linear. Disso dá naquilo. Não dá. Não dá, porque se desse era um pouco mais fácil, né? Pra gente era um pouco mais fácil, mas infelizmente ou felizmente não é mais fácil. Então, o que a gente teve? A gente teve aumento da incidência de travestis, por exemplo. Isso não é culpa do OC, entenderam? Não foi o OC, que é o atual ministro da Saúde, nem o Ricardo Barros, que provocaram isso. Na realidade, a gente sabe que o programa de AIDS, etc., ele já vem se perdendo seu tônus, etc., há algum tempo. Então acontece isso, não é? Por que aumenta então as taxas de homicídio? Porque aumentou o armamento, o contrabando, as milícias, etc. Mas agora, olha só, gente, isso tá bom? Estrutura, conjuntura. Ontem uma criança foi baleada no Colégio São Vicente de Paulo. Não quer dizer que as conjunturas, essa conjuntura que nós estamos vivendo, ela não provoque danos à saúde, ela provoca danos à saúde. Uma criança de classe média branca, cujo irmão estuda no Colégio São Vicente de Paula, que tem uma mensalidade que eu nem sei quanto é, mas meu neto estuda lá também, eu sei que é caríssimo porque eu contribuo, então eu não quero nem saber quanto é o total, entenderam? Mas é caríssima, e ela estava lá esperando o outro filho que estava jogando na quadra, e um tiro entrou no Colégio São Vicente de Paula e baleou o neném que estava no colo dela, no ombro. O que ela fez? Correu por um serviço privado. Entendeu? Privado. Ela pegou um táxi e saiu correndo, entrou no serviço privado.
Mas veja, então é claro que isso tudo é resultado dessa conjuntura. Mas não, o menino não morreu, entenderam? Aumentou o tiroteio, aumentou a milícia, etc, etc, etc. Não quer dizer que isso vá ter reflexo nas taxas dessa maneira automática. Quer dizer que nós estamos vivendo uma porcaria de vida, certo? Nem todos nós aqui estamos vivendo uma porcaria de vida, mas não quer dizer que a gente necessariamente, as taxas de mortalidade assim, assado, etc, aumentarão. Então, para a gente conversar, pra gente conversar um pouco sobre isso, a gente ser capaz de identificar nesses processos por onde que nós podemos nos movimentar, porque senão não podemos, né? Não podemos, ou tudo vai ser atribuído à estrutura, ou tudo vai ser atribuído à conjuntura e a gente não faz nada, a gente fica paralisado, porque não dá para fazer nada, não é? Porque, olha só, como diz o Fernando Haddad, para alguma coisa dar certo no Brasil, provavelmente é quase impossível, quase um milagre, não é? Que a gente vive num dos países mais desiguais do mundo, concorda? Então é provável que dê tudo errado. Mas, tá bom, mas é como nós vivemos aqui, nossa missão, nossa cidadania, etc, é para tentar que as coisas deem certo. E para as coisas darem certo, nós temos que conseguir vincular esses elementos de estrutura e conjuntura. Senão a gente não anda, a gente não consegue caminhar. Bem, então aqui, né? E aí eu vou voltar para um pressuposto, por que eu estou falando de igualdade? Eu assim, queria conversar um pouco com a crise com o Dada. Eu não sei se a gente precisa ser marxista, neo-institucionalista. Eu acho que a gente precisa saber de saúde coletiva, né? Nós somos um campo de conhecimento que chama saúde coletiva. Então, olha só, o Villermé afirmou a existência do gradiente, ou seja, que a riqueza e a pobreza determinam condições de saúde, e o Villermé não era marxista, eu juro por Deus para vocês, ou por Marx, que ele não era marxista, que ele nem conheceu Marx, e ele estudou e afirmou, isso é uma evidência científica, não precisa ser marxista para, olha só, não precisa, então, mas também não ofende. Não, olha só, ofender não ofende, dá mais estreita. Não, olha só, não ofende, mais estreita nos isola, impede que a gente encontre alianças, aliados, etc, não é? Então esse é um. O outro é o Engels. O Engels, ele é marxista, né? Mas o Engels, então, comprovou essa importantíssimo achado que é o contexto. Não é? Que se houver mudança de contexto, ou seja, se as cidades forem melhores, se houver alimentação mais saudável, acessível, etc, etc, será melhor para as populações, ainda que a renda, as condições de pobreza, etc, se mantenham. Então isso é muito importante. E a terceira característica, que aí não tem tanta evidência empírica, mas é isso que é chamado de lei do cuidado inverso, que é exatamente que diz que as pessoas que mais necessitam cuidado de saúde são as pessoas que têm mais dificuldades para ter acesso e usar cuidado de saúde. Então, enfim, nenhum desses, o seu Engels, que vocês conhecem, né? Nenhum desses era o Villermé era um liberal, né? E o Hart também não era um marxista de fazer revolução, tomar palácio de inverno. Então eu queria dizer assim, a gente pode ficar assim? Porque se a gente ficar assim já tá bom demais, não é? Quer dizer, significa que a gente precisa de um SUS, a gente precisa ter políticas de saúde para conquistar a igualdade. A gente precisa que o SUS, a gente precisa que as políticas de saúde sejam políticas de saúde tendentes a aumentar a igualdade, não tendentes a aumentar a desigualdade, né? É um pouco assim, essa coisa bem simples, mas que eu diria que... E aí tem esse artigo aqui da Nancy Krieger, que a gente usa com os nossos alunos, todo mundo aqui que é aluno do IESC já leu, mas eu acho que é uma leitura assim, que ajuda muito e é obrigatória, sabe, a gente ler de novo, porque a Nancy Krieger, ela sistematizou tudo isso aqui num único artigo, e é muito bom esse artigo. A Nancy Krieger, vocês sabem, uma grande epidemiologista, e uma epidemiologista preocupada com essas relações, inclusive, entre o cuidado à saúde, as condições de saúde. É preciso, então, que a gente honre, de certa maneira, a nossa área, né? Bom, aí eu digo assim, o SUS ficou de pé, mas como, né? Como é que ele está de pé?
Um jeito que eu acho que ele está de pé é que ele pode ser um exemplo de cobertura universal, né? O SUS é o exemplo poderia ser o exemplo mais bem acabado de cobertura universal. Por quê? Porque a gente tem 30% da população coberta por um seguro privado e a gente tem o restante da população com oferta pública. Então tá bom. Assim, tá resolvido o nosso problema. Nós temos sido elogiados, inclusive, por documentos do Banco Mundial, etc, né? Então, assim, olha só, não é isso, eu só apresentando conjecturas, tá? Outro jeito de ver o SUS é que ele é um resseguro dos planos de saúde. Não é que os planos de saúde não tenham alta complexidade, isso é bobagem, porque óbvio que os planos de saúde têm alta complexidade. Por que nós temos plano de saúde, não é isso? Nós temos plano de saúde porque ninguém aqui é bobo de saber que vai precisar um PET scan, não vai conseguir fazer nem nunca no SUS, né? Então os planos de saúde têm alta complexidade, mas os planos de saúde, ao diferente do que ocorre nos Estados Unidos e no Brasil, podem negar a cobertura com muita facilidade, especialmente para as pessoas que têm plano Ziriguidum. Nega a cobertura não é para quem tem plano melhor, nega a cobertura para quem tem plano Ziriguidum porque tem SUS, não é? Ele é um resseguro, não é para alta complexidade, ele é um resseguro para plano de saúde Ziriguidum, não é? Então tem esse gradiente também de complementação. Na realidade, o SUS complementa mais os piores planos e menos os melhores planos, né? É um conhecimento que nós temos que ter também, né? E aí, o Brasil, eu digo assim, acho que é um corolário do que eu estou dizendo, né? E embora o Jair Nilson, por exemplo, que é um autor que eu admiro imensamente, o Jair Nilson escreve assim: nós temos 2 sistemas de saúde, o SAMES, que ele já botou outra sigla, SAMES, e o SUS. Não, eu não concordo. No Brasil não tem 2 sistemas de saúde. O Brasil tem o SUS é um sistema de saúde. Assim, para se chamar sistema de saúde, tem política de medicamentos, tem política de inovação, pode ser tudo que a gente não concorda, mas o SUS é um sistema de saúde. Agora, a saúde suplementar, que eu nem chamo de saúde suplementar, chamo de assistência suplementar, não é sistema coisa nenhuma, né? É um setor privado enorme, gigantesco, mas é um setor privado, não é um sistema. Então, muitas vezes o que a gente faz é uma confusão danada, que a gente fala assim, o SUS e a saúde suplementar, não é equivalente isso, não é? Não é equivalente. Veja, não quer dizer que o setor privado não possa ter mais força econômica, mais força política, mas não é sistema. E se a gente faz isso, a gente fica com mais dificuldade ainda de encontrar alternativas. E aí eu quero assim adiantar, eu acho que tem uns espectros que rondam o SUS. Não é que eu concorde com esse negócio do passado condena, não, né? Eu não concordo com essa coisa do passado condena. Mas de qualquer maneira, tem espectros que rondam o SUS. Um deles é o plano Leonel Miranda. Porque o Lula, por exemplo, apresentou uma proposta de credenciamento universal para especialistas, que é uma proposta que estava no plano Leonel Miranda. O Lula falou assim, o programa Mais Médico vai ficar bacana mesmo quando tiver credenciamento universal para especialista, não é? Então, são espectros que rondam o SUS, não é? Esse é o espectro do credenciamento universal, ele está aí. É uma saída. Como é que seria? Atenção básica é do SUS e atenção especializada, que eles chamam assim, né? Também tem essa coisa do label, como é que você nomina. A atenção especializada seria credenciada, e isso tem sido repetido, olha só, não é só por empresários da saúde, isso tem sido repetido, inclusive por políticos, que são políticos do campo progressista. O outro espectro não é a Lei 6229, eu acho que é um espectro horroroso, porque é a lei que diz que ao Ministério da Saúde todas as atribuições, as super atribuições ao Ministério da Saúde, e aos estados e municípios uma obediência ao Ministério da Saúde e atenção básica. E é o que todos os prefeitos hoje, todos os secretários municipais de saúde dizem. Eu sou responsável pela atenção básica. Embora a lei aqui, ela diga que o pronto-socorro também é responsabilidade dos municípios. Então ainda é superior, ainda propõe atribuições aos municípios maiores do que as que hoje estão sendo propostas. E aí eu já entro aqui nos desdobramentos, né? Eu vou um pouco, aqui eu acho que está bem desorganizado, mas eu vou apresentar um pouco mais provocações, né?
Primeiro eu vou falar sobre a configuração política do SUS, depois eu vou falar sobre financiamento, depois eu vou falar sobre modelo de atenção. Configuração política. Eu penso assim que é inacreditável a homogeneização hoje que existe no Brasil em relação ao SUS, né? Uma centralização impressionante, né? Os programas bem-sucedidos foram os programas centralizados, todos os exemplos que nós damos, que é transplante, hemodiálise, etc., tudo centralizado, então o que deu certo foi centralizado. E antigamente, no meu tempo, no tempo do Dadá, não no tempo da crise, mas no nosso tempo, tinha diferença. Por exemplo, o governo Pimentel em Minas, que é um governo do PT, e o governo Flávio Dino, estariam com programas de saúde, com políticas de saúde espetaculares. A gente estaria aqui comentando, meu Deus, mas olha o que o Flávio Dino fez. O Flávio Dino fechou a Santa Casa, o Flávio Dino isso, o Flávio Dino aquilo. Nós nem sabemos quem é o secretário de saúde do Flávio Dino, certo? Eu, pra falar a verdade, sei, porque eu fiquei muito esperançosa que o Flávio Dino tivesse, mas não fez, não foi. Então, eu diria assim, o último secretário de saúde que a gente ouviu falar, que foi marcante, etc., talvez tenha sido de Belo Horizonte, num governo da prefeitura do PT. Então o problema não é qual é o partido político, né? O Flávio Dino é do PCdoB, tá? O problema é essa apavorante, não faz diferença. Se o governo é esse ou aquele outro, vai dar tudo no mesmo. Por exemplo, o nosso secretário municipal de Niterói é progressista, pelo que eu saiba. E o que está acontecendo com a saúde em Niterói, não é? O que está acontecendo com a saúde em Niterói? Nenhum de nós sabíamos nada. Enfim, então a política de saúde ela ficou sendo confundida com o Ministério da Saúde, né? Quando a gente fala de política de saúde, mas não é possível que a política de saúde ela seja confundida com o Ministério da Saúde num país desse tamanho, com essa diversidade, etc. Bem, e a gente, do ponto de vista de configuração política, eu acho que é um desdobramento na realidade, tem amplo apoio político ao SUS. Não tem um político que não apoia o SUS. O Bolsonaro apoia o SUS, o Bolsonaro é louco pelo SUS, o não sei quem apoia o SUS, todo mundo apoia o SUS, todo mundo, olha só, a gente tem estudado as plataformas políticas das eleições, todas as plataformas políticas apoiam o SUS sem dúvida nenhuma. Não há dúvida sobre o apoio ao SUS nas eleições estaduais, nas eleições municipais e nas eleições que são eleições para presidente da República. Então o SUS está consolidado politicamente, tem dúvida sobre isso. Não é igual aos Estados Unidos, que tem um partido republicano que diz assim, o Obama aqui é uma porcaria, eu vou ser contra agora que eu ganhei a eleição. Vai ser diferente, não. Vai ganhar a eleição, vai ficar, não é que vai ficar igual. Não é que vai ficar igual, mas se a gente não se der conta, não fica tão diferente quanto a gente gostaria que ficasse, né? Ou talvez quanto poderia ficar diferente, não é que vai ficar uma sensação, mas enfim. E o Dadá falou sobre isso, naturalização das desigualdades, que é uma coisa assim assustadora no Brasil, né? É assustador que a princesa tenha filho no mesmo lugar que as outras não princesas têm filho, no Reino Unido, e que aqui os nossos não príncipes, né, os nossos políticos se atendem em 2 hospitais de São Paulo, né, só 2, né? Tem o do PSDB e tem o do PT, vocês sabem, né? Quem é do PSDB se atende em um, quem é do PT, mas às vezes confunde também. Então, veja, como é que pode isso? Como é que a gente vai construir alguma base que seja uma base de cidadania, de igualdade, etc., com esse problema, não é? E é natural que seja assim, é super natural, inclusive entre nós. Eu quero assim, quando a gente está rindo dos exemplos, é natural para nós também, porque nenhum de nós aqui, eu dizia assim, eu quero morrer no SUS, não quero mais, não dá mais, já deu, mas agora não dá mais, porque eu não mereço sofrer isso, não é? Então, esse é um problema enorme, porque é assim. As pessoas acham, minha mãe acha, que ela está dando um lugar na fila do SUS para um pobre, entendeu? Porque ela tem aquele plano Ziriguidum, eu queria que ela fosse atendida ali por um médico de família, porque os médicos de família são ótimos, todos nós sabemos disso, né? Eu acho que a única pessoa que daria jeito na minha mãe seria um médico de família, eu tenho isso cá pra mim.
E aí eu propus para ela, falei, mas como assim, minha filha? Como é que eu vou tirar um lugar do pobre na fila, etc, etc? Quer dizer, é uma coisa... E a minha mãe, né? Sabe que eu sou quem sou, etc, etc. Eu espero, né, que ela saiba, pelo menos. Então, esse... Mas não sei o que ele esperava. Pode ser que não... Bom, então agora assim, o SUS é a configuração política, né? Assim, a agenda do setor privado não é contra o SUS, gente. A agenda do setor privado é contra a Constituição de 88, é outro papo. Acabou então de sair uma entrevista com esse presidente da Unimed, e aí o presidente da Unimed, ele diz isso, olha o que ele diz, ele diz, a saúde gratuita para todos não é possível. Não se imaginava que não se teria como financiar para isso aqui, gente. Alguém de bom senso vai discordar disso, que não se imaginava que não se podia. Ele está falando senso comum, né? Como a Dani, que é aluna lá do IES, que avisou quando ela inclusive encontrou essa entrevista, trouxe pra gente, etc. Como é que esse cara tem moral para falar o que quer que seja com as Unimedes totalmente falidas? Totalmente falidas. E essa pessoa ainda vai dizer como é que tem que ser o modelo de atenção para o Brasil, entenderam? Isso é uma coisa inacreditável, paradoxal, absurda, mas é assim que é. Essa pessoa, do alto da sua falência, do alto do seu fracasso, vem dizer que o SUS não pode dar certo, que é impossível, etc. Mas é assim que estamos, não é? E assim que estamos, gente, eu vou dizer para vocês há muito tempo. O ICOS não é de agora, né? O ICOS surgiu na eleição de 2014, o ICOS surgiu na eleição da Dilma. Olha só, o ICOS não é novo. A tese da IALE, que é uma tese que foi realizada em 2012, já havia, sim, levantado todos esses elementos. O título da tese dela é Do Conflito à Cooperação. A tese dela foi defendida em 2012. Nós já sabemos disso há muito tempo, né? E já estamos estudando isso há muito tempo agora. Eu não entendi por que de repente todo mundo se deu conta disso. Porque eu não consigo entender. Agora, olha só, a gente está há 6 anos de atraso, é isso? Nós vamos olhar para a realidade com 6 anos de atraso, aí eu acho que fica muito difícil a gente conseguir ter fôlego para enfrentar esse desafio que eu considero nesse momento, que é o desafio das eleições de 2018, né? Bom, então, e o financiamento do SUS? Eu acho que o financiamento do SUS, a gente está com um nó. A gente não tem proposta de financiamento do SUS, porque a gente diz assim, não tem dinheiro, põe dinheiro. Mas veja, assim, na política o problema não é igual à solução. Não é assim, não tem dinheiro, põe dinheiro. A gente vai ter que encontrar uma solução. É assim, tem subsídio, corta subsídio. Contrato de trabalho precário, contrata pelo RJU. Quando o problema vira solução, isso não vai resolver. Como é que a gente vai pensar de verdade esse problema do financiamento, não é? Eu acho que de verdade nós temos 2 alternativas, ou aumentar a arrecadação ou cortar despesas. Cortar despesas eu não estou nem um pouco de acordo, acho que nenhum de vocês está. Aumentar a arrecadação exige muita atenção, muita atenção. Quero mostrar para vocês isso aqui, quer ver? Então, não estão vendo nada, né? Isso aqui saiu no dia 9. Ou seja, há poucos dias atrás. Isso aqui está nesse jornal. Obviamente que ninguém leu, ninguém presta atenção, porque todo mundo acha que isso é uma coisa que aconteceu na Constituição. Não foi, a Constituição não aprovou renúncia fiscal. Quem aprovou a renúncia fiscal foi um ano depois, uma instrução normativa da Secretaria da Receita. 2 meses depois tinha um projeto. Isso. Mas aí demorou um tempo, houve uma janela. Ao contrário, a Constituição abriu uma janela durante um tempo e não teve renúncia fiscal. Então, olha só, a renúncia fiscal está aqui, ó. Está sendo proposto que as empresas não paguem PIS e COFINS, é isso. Mas nesse momento tem renúncia fiscal o tempo todo, eles propõem isso o tempo todo. Não é de uma tacada. Eles vão renunciando, assim, nesse gerúndio. E aqui eu quero mostrar para vocês, tem um monte de empresa de saúde. Vocês também não vão ver, mas essa aqui, ó. Essa chamada ANAP, que é uma importante empresa que participa do ICOS, etc. E a Associação Nacional dos Hospitais Privados já tem uma renúncia fiscal brutal, que a maioria dos hospitais privados é hospital filantrópico que não atende SUS. Eles estão propondo mais renúncia fiscal.
Agora, o que é curioso é que quem é superintendente dessa nave é uma pessoa que trabalhou na ANS até há poucos meses atrás. E foi uma pessoa indicada por nós para ser diretoria da ANS. Vocês entenderam qual é o drama? É um drama horroroso, porque a pessoa que a gente formou no mestrado, formou no doutorado, falou tudo isso que está falando para vocês aqui agora, sabe tudo isso, ou não sabe, sei lá, então a gente não é bom, mau professor, pode ser também, né? Aí vai, é indicada para a ANS no maior esforço político de articulação das forças progressistas, depois que decide ir trabalhar nessa empresa, e do alto dessa empresa propõe isso aqui, que é que essa empresa, os hospitais paguem menos ainda do que eles já pagam imposto. Porque como é que pode ter SUS num país que as empresas privadas da saúde não pagam imposto, não é? Como é que menos você cobre mais. Exatamente. Então são várias aqui, são várias. E muitas vezes a gente fica assim indignado, ataque de fúria, né? Eu sou às vezes dado ataque de fúria, sabe? Estou tentando me controlar, porque a indignação não resolve, né? Indignação, ela enfim, é legal, mas não resolve. Então eu às vezes pego o telefone e falo assim, mas da onde que você botou o dinheiro para fazer esse anúncio aqui, né? Eu quero saber, né? Isso aqui é caro. Quem foi que pagou? Isso aqui tem entidade aqui que não tem um tostão. Na realidade, eu tenho uma hipótese, que é o dinheiro do próprio governo, que o governo financia essas entidades, não sei se vocês sabem. Várias dessas entidades aqui têm financiamento, projetos de pesquisa, etc, etc. E vem cá, foi o dinheiro para pesquisa, foi com o dinheiro da pesquisa que está pagando esse anúncio? Porque, assim, dá uma raiva completa, absoluta. E não é assim. Mas o que eu fico mais preocupada ainda é que as pessoas que estudam financiamento nossas não prestam atenção nisso. E aí é dose para leão, porque se as nossas pessoas não prestam atenção, a gente não vai propor para o Boulos, para Manuela, para o Lula, para, sei lá, mas quem candidato, a gente não vai propor que isso aqui não pode acontecer, né? Que a gente nem sabe o que está acontecendo, então a gente tem que propor que não pode acontecer. A gente tem que saber que é assim que é, né? E aí, assim, no modelo de atenção, também uma preocupação muito grande é que hoje a medicina, ela está enfrentando um desafio enorme, ela própria, não é? Com os algoritmos, com esse deslocamento, a gente... Deixa eu dar um exemplo, porque eu estou ficando cansado. Nós estudamos laboratórios privados, então nós fomos fazer uma visita ao Fleury. É inacreditável o que o Fleury faz hoje em termos de diagnóstico, especialmente para ricos, não é? Porque o Fleury faz um diagnóstico completamente integrado. O Fleury, ele tem um sistema de informação absurdamente potente, então ele é capaz de vincular diagnósticos que são diagnósticos clínicos com diagnóstico de imagem, e ele propõe um diagnóstico para o médico. Então, não é o médico que faz o diagnóstico. Ele, eufemisticamente, ele fala, doutor, doutora, nós, Fleury, achamos que o diagnóstico é esse. Isso é uma mudança que vem ocorrendo, isso está decantado, tem uma literatura enorme sobre isso, etc, etc, não é? E eu acho que nós estamos prestando zero de atenção para isso, zero. A gente se afastou completamente do meu modo, porque até a minha lembrança, a minha memória diz que o último livro que foi escrito sobre medicina na saúde coletiva foi o da Jane, que é o da Jane daqui, que é o mediar, curar, não é mediar, curar, remediar. Foi o último livro, a gente não está estudando, a gente deixou isso, deixou de lado isso, que na realidade é um modelo de atenção, que não vai ser esse modelo de atenção que a gente conhece, porque o problema não é ser centrado no hospital, ou ser centrado na atenção básica, primária, etc. É uma outra organização, inclusive uma outra organização cognitiva desses processos de diagnóstico e terapia. Eu penso que o pessoal da atenção primária está atento a isso. Então eu botei SUS ali, atenção primária. Por exemplo, a Areta, que também estuda no IESC, ela vem contando isso pra gente, quer dizer, como é importante que, então, se é assim, outros profissionais entram nesse processo do diagnóstico e o médico passa, então, a ter funções diferentes nesse modelo. Eu acho que está atento, assim. E o outro problema que eu penso, assim, que é fundamental, que a gente deveria estudar, eu não sei se vocês estão acompanhando todo esse processo
dos hospitais filantrópicos. Eu não estou me referindo aos hospitais filantrópicos, aqueles privados de rico. Eu estou me referindo aos hospitais filantrópicos que atendem SUS. Alguns desses hospitais filantrópicos estão abrindo franquias, não é? Então a gente tem agora uma rede de hospital filantrópico que é o Hospital de Barretos, abre uma franquia no Acre. O Hospital de Barretos abre uma franquia em Roraima. O Hospital de Barretos abre uma franquia. Então, como é que pode isso? Esse processo que é um processo que está aí rolando há muito tempo, e eu acho que a gente continua olhando para o sistema de saúde como municipal. Não é. Na realidade, esses processos têm uma articulação nacional, evidentemente, senão eles não ocorreriam, não é? Ao contrário. Então, como é que eu, para falar a verdade, sei muito pouco sobre isso, só estou aqui anunciando, não é? Agora, tem uma outra que eu considero muito interessante, que eu quero contar para vocês, que é um fracasso nosso, mas que acabou sendo um sucesso. Vocês vão acompanhar isso, é que nós somos contra a dupla porta de hospital, sabe? Então a gente se bateu, se matou, atirou fogo às vestes para ser contra a dupla porta de hospitais, eu não sei mais o que a gente fez. E acabamos ganhando, a gente achou que ganhou, especialmente uma vitória importante foi o ICESP, o Instituto do Câncer de São Paulo, que queria abrir uma dupla porta. E a gente falava, esse pessoal tucano, PSDB, privatista, etc. E ele era mesmo, eles ficaram furiosos com a gente, que nos xingaram disso, daquilo outro e tal, naquele momento. Atualmente eu acho que nós ganhamos, mas ganhamos assim, muito superficialmente, porque na realidade, a pouco que a minha vista alcança, eu estou entendendo que é fundamental para quem está na oncologia fazer pesquisa. Fundamental. Então, esses especialistas, eles precisam trabalhar num lugar que tenha pesquisa. E os lugares que têm pesquisa ainda são hospitais públicos, são grandes hospitais públicos. Então, eu penso que, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem concreto, vou fulanizar, tá bem? O Paulo Hoff, que foi aquele comprado pela Redditor, né? Naquele processo, não sei se vocês também... Mas tá bom, vou contar. O Paulo Hoff é um super oncologista, inclusive de 10 entre 9 presidentes. Né? O Paulo Hoff é maravilhoso, é sensacional, é tudo. É um deus. E o Paulo Hoff, então, é diretor do ICESP. É super diretor do ICESP, que é então esse Instituto do Câncer de São Paulo. O Paulo Hoff, então, foi contratado pela Redditor. E houve então uma fofocada danada aqui no Rio, que a gente adora fofoca, por quanto ele foi contratado, um dia não, eu nem sei quanto, não importa. Então que ele teria vindo aqui, ele passaria a ser o principal diretor da Redditor para essa área, e parece que sim, que ele mas ele não abandonou o ICESP, né? Ele não abandonou, ao contrário do que se poderia pensar, que a gente estava perdendo. Olha só, nós não estávamos perdendo, quem ganhou foi a Redditor, entendeu? Nós continuamos mantendo aquele Paulo Hoff ali, naquele papel, etc. Então, interessante, não é? E o hospital não abriu dupla porta de entrada, e é um hospital muito importante na pesquisa oncológica hoje, no Brasil, como os outros públicos também são muito importantes. Então, de certo modo, isso também é uma pergunta que eu quero apresentar assim. Há um limite à privatização, né, gente? A gente acaba de ter uma tese da Maria José Luziáraga, que é também uma pesquisadora importante, argentina, etc., que afirma muito isso. Tem limite para a privatização. A privatização, ela não é uma mula sem cabeça que sai andando por aí, não é? Assim, quais são os limites e como é que nós podemos entendê-los, e ao entendê-los, então, apresentar propostas alternativas. Estou insistindo nisso. Bem, aqui então, né, as imensas dificuldades para formular estratégias para o SUS universal. A nossa experiência acumulada, né? Qual a experiência acumulada? A gente tem isso, quem não pula privatiza, pulamos, não adiantou nada, privatizou, né? Quem não pula privatiza é uma palavra de ordem assim, totalmente, sinceramente, né? É um pouco leviana, porque você está lidando no mínimo com adversários que são adversários potentes enfim, com crescente influência política, etc. E nós temos essa outra também que é horrorosa, que é o SUS é nosso. Mas é nosso de quem, né?
É nosso de quem? Dos funcionários públicos. O SUS é nosso como assim, né? É nosso da população, é nosso de quem quer trabalhar no SUS, mas não quer quem não quer ser atendido pelo SUS, né? Porque não é a mesma coisa, né? Uma coisa é querer trabalhar no SUS, outra coisa é querer ser atendido no SUS, não é? Que são coisas assim no Brasil, nesse momento, quase que antagônicas, né? Você quer ser funcionário público, etc, mas não necessariamente. Então, bom, essa é uma experiência acumulada, né? A outra foi uma experiência também, eu acho, dramática, que foi a que eu participei, que várias das pessoas aqui participaram, que foi um movimento, a continuidade do movimento, né, da reforma sanitária e tal, por aumento do financiamento para o SUS, 10% da receita bruta. Nós fomos derrotados, e mal derrotados, porque nós fomos derrotados durante um governo progressista. Isso é trágico, porque seria exatamente o governo que poderia ter acatado o nosso pleito, foi o governo que nos derrotou e nos desorganizou. Na realidade, como a gente se concentrou muito em torno dessa bandeira do financiamento, depois da derrota nós nos desorganizamos, e eu diria que nunca mais a gente conseguiu reconstituir. A outra experiência, a experiência governamental, né, que é sempre essa chamei assim, tá, a título provisório, a ênfase nas faltas que nos movem, né? Falta médico, mais médico. Falta não sei o que, mais. Então esse é um problema assim, faltou, complementa, como se fosse um Lego, entendeu? Falta isso, aí põe aquilo. Então veja, assim, demora para atendimento, é simples resolver, determina prazo, óbvio que deu no que deu, né? Não, a lei dos 60 dias para o câncer não foi cumprida, a lei dos 7 dias para marcar exame não foi cumprida, quer dizer, uma tragédia, virou lei e essa lei completamente desmoralizada, os prazos, etc. O mais médicos é outra tragédia, não é? É outra tragédia, porque evidentemente que nós temos faltas de médicos, faltas de enfermeiros, falta de fisioterapia, falta, mas nós também temos uma distribuição cachorra, né? Que na realidade não falta no setor privado, não é? Especialmente não falta no setor privado, não é? E como é que a gente resolve esse problema se a gente, na realidade, tem políticas que privatizam? Então não adianta dizer assim, eu vou construir 500 UPAs e essas UPAs virarem fantasmas. Porque como é que a gente vai habitar as 500 UPAs, como é que nós vamos habitar, se nesses momentos... Então tem que pensar sobre isso, não é? A gente teve uma pequena oportunidade de conversar com o Guilherme Boulos, tem que conversar, tem que ser muito sábio, muito inteligente, não é? E pensar sobre quais são as propostas que nós realmente podemos fazer. Não adianta ficar construindo unidade pública em lugar que está cheio de setor privado, porque é uma competição. O setor privado compete com o público, compete perversamente com o público. Agora, é possível a gente avançar em outras regiões, outras áreas. Então, como é que a gente pensa sobre isso, não é? Eu tenho uma proposta assim no meu coração, em Pectory, que eu não conversei nunca com o Dadá, com a Cris, com a Calu, com a Cláudia, mas eu acho sensacional, que é uma proposta assim meio demagógica, mas eu acho legal para eleição, que seria o seguinte, que assim, todas as pessoas que moram numa determinada região, numa determinada cidade, têm que ser atendidas naquela cidade, desde que essa cidade tenha recursos para atendê-los, entendeu? Ou seja, não pode mais botar uma criança numa ambulância, a criança viajar 12 horas para fazer uma endoscopia, sendo que naquela cidade tem uma endoscopia, entendeu? Deixa eu repetir. O Boulos entendeu, olha só, o candidato entende, candidato entende rápido. Vai que é o comprar seguinte, um monte de endoscopia. que é o seguinte, vou comprar não, eu vou pagar um monte de endoscopia naquela cidade, não é comprar, eu vou pagar mais endoscopias naquela cidade. Em compensação, eu vou obrigar a endoscopia dessa cidade a sair dali, né? Tá vendo? Ou ficar, né? Tá vendo? Ou sai ou fica, possivelmente sai, não é? Então olha só, uma estratégia não é só, gente, nós temos que ter estratégias de fechar. Nós temos que ter estratégias de fechar serviço, não é só de abrir serviço. Né? Então pronto, então essa é uma... Viu como é difícil fazer proposta? Bom, de repente, como não tem mais financiamento privado do laboratório para o deputado, pode ser que claro, não vingou. Claro, é isso mesmo. E aí, então, essas dificuldades, não é? Eu acho que sem
tem menção às relações entre problemas de saúde e as condições de vida e trabalho, a gente tá, se nós estamos voltando para o dilema preventivista ou retorno, que é a tese do Aroca, né? Sinceramente, quer dizer, a gente agora propõe atenção básica como se fosse uma solução, não é, a solução é o sistema de saúde, não é? A solução não é a prevenção, a solução é a atenção para todos, integrada, hierarquizada, regionalizada, etc, etc, e eu penso que a gente está muito assim caindo nessa, né? E a gente tem que falar sobre isso. Pode parecer assim que já falamos muito, mas tem que falar no desarmamento, tem que falar no saneamento, né? Tem que falar que a gente não quer subsídio para carro e moto, concordam? Nós não queremos, olha só, nós não queremos indústria automobilística. Nós queremos indústria, mas nós queremos uma indústria que não seja indústria poluidora, que seja a indústria que destrói o meio ambiente e que destrua vidas, não é? Porque todo mundo comprou moto muito barata, moto se tornou relativamente muito barata, todo mundo morrendo igual mosca com moto, não é? Então a gente tem que, é isso, olha só, o problema não é a estrutura, aí tem uma conjuntura muito objetiva que pode ser modificada, não é? A gente perdeu o plebiscito do desarmamento, nós temos que fazer outro. 30 até ganhar, nós temos que ganhar, não é possível que a quantidade de armas dessas cidades que nós vivemos, etc., seja dessa maneira naturalizada e que isso não seja debatido num processo eleitoral vinculado à saúde. Da mesma maneira, não é possível não debater aborto, né? E as políticas que se contrapõem às discriminações, aos preconceitos, etc. A gente precisa exigir que os candidatos falem sobre isso. Eu proponho, inclusive, que candidato que não fale sobre isso não tenha nosso apoio, né? Não dá mais para a candidata mulher não falar sobre aborto, né? Não dá mais, olha só, sinceramente, não dá mais. Vai ter que falar. Agora não vai ter voto da Igreja Católica, mas não vai mesmo também, né, gente? Numa altura dessa do campeonato, com essa polarização política, não vai mesmo. Então, é importante que a gente abra espaço para avançar com uma plataforma um pouco mais bem. E aí eu também queria me aproximar um pouco daí, terminando, né, do que a Cris da falava, vou falar de outro jeito, né? Existe uma representação política, que é a representação dos partidos políticos, das ideologias, dos interesses que são interesses políticos. Existe uma representação funcional. Eu acho que a gente faz a maior confusão sobre isso. O movimento da reforma sanitária é uma representação funcional, não é uma representação política. Não é, olha só, não tem vinculação com as bancadas, com a Câmara, com o Senado, é uma representação funcional. É importante, a representação funcional tem uma importância enorme, mas não é uma representação política. E muitas vezes a gente fica achando que nós estamos fazendo política ao nos reunir assim, sabe? Não fazer, incidir na política não é só isso, não basta nos reunirmos entre nós. E aí eu queria trazer esse exemplo, assim, que eu acho muito importante, eu tenho pensado muito sobre isso. Na realidade, a gente conversou um pouco com o Beluso e com o Braga, e o Beluso e o Braga estavam relatando pra gente a experiência que foi escrever esse plano COPAG, do Tancredo Neves, né? E o Dadá se referiu a isso. COPAG é a Comissão de Acompanhamento Econômico, que reuniu um monte de intelectuais, inclusive Noronha, etc., Ézio Cordeiro, pelo menos do que aqui da... O meu foi Esperança e Mudança. Tá bom. Esse plano COPAG, então tinha participação, não tinha do Noronha, tinha do Beluso, da Conceição Tavares, enfim, tinha participação de vários dos intelectuais, e nós tivemos um plano para a saúde, nesse plano COPAG, não é? E essa experiência ela foi muito interessante, porque ela não foi uma experiência setorial. Se reuniu então pessoas dos mais diferentes setores, coisa que nós nunca mais fizemos, em momento algum. O que a gente tem hoje, por exemplo, na campanha do Boulos, é assim: pessoal da saúde reúne a saúde, pessoal da educação reúne a educação, da campanha do setorial do PT, o setorial do PT faz um documento sobre saúde, não sei quem faz, assim, não vai dar certo, né? Simplesmente não pode dar certo, porque nós vamos repetir nesses documentos, nós vamos reiterar nesses documentos proposições que são muito dessa representação funcional, muito do nosso interesse, não é? Eu sou capaz até de propor que a ANS financie pesquisa, entendeu?
Se me deixar, eu sou capaz de propor que o presidente da República proponha isso. Porque, claro, eu preciso disso, é meu interesse, mas isso não necessariamente resulta numa boa plataforma para a saúde, né? A boa plataforma para a saúde, ela tem que ter essa interlocução. E eu não consigo, nesse momento, ver essa possibilidade. Tudo conspira ao contrário, não é? As representações, elas são muito mais funcionais, não é que elas sejam corporativas, corporativo não é palavrão, né? É funcional, tá bom, é ótimo, tem que ser assim, a sociedade tem que ter representações funcionais. Mas essas representações funcionais não podem se sobrepor às representações políticas, não é? Na realidade, o fascismo, ele tem uma grande dose de representação funcional, né? O fascismo propôs a representação funcional no lugar da representação política. E hoje, um pouco, a gente está assistindo a criminalização da política. E a criminalização da política, ela reforça a representação funcional, porque nós nos afastamos dos partidos políticos. Nós estivemos, então, para dar uma boa notícia, porque ninguém aguenta mais tanta péssima notícia, eu penso que não vai ter essa lei dos planos de saúde para pobres. Nós conseguimos vencer. Não é de novo que a gente conseguiu vencer, entendeu? Eles brigaram entre eles. Então, pronto, não vai ter essa lei dos planos. Beleza. E não vamos mentir que fomos nós que ganhamos, porque seria mentira, né? Mas como eles brigaram entre si, não vai ter lei dos planos de saúde. Quer dizer, veja, então, também tem esses limites aí a esse processo de privatização. Qual é a minha proposta concreta para 2018? Minha proposta concreta para 2018 é que a gente se mexa, né? E que a gente diga assim, não pode ser assim, a gente não pode ser chamado só para falar sobre saúde. Se a gente for chamado só para falar sobre saúde, tá mal, porque para falar sobre saúde já tem quilos de documentos, quilos de agendas, vai ficar, porque não pula privatiza, 100% isso, 100% aquilo, que aliás tudo soma 100%, né? E a gente não vai conseguir ter propostas que sejam propostas que de verdade apontem para esse rompimento das desigualdades na saúde, né? Que são imensas, e é esse o nosso... Eu acho que essa é a nossa contribuição, inclusive de dizer que desigualdade na saúde não se resolve só no SUS, não se resolve na saúde. Nós precisamos, e aí eu queria, assim, acho que a gente tem que voltar a conversar um pouco. O Boulos, por exemplo, é um ótimo candidato para isso, porque o Boulos fala sobre cidade, né? Qualquer candidato que falar sobre cidade, que falar sobre território, que falar sobre espaço, que falar sobre tá bom pra gente, né? Aí tá excelente, né? Tá excelente. Olha só, eu não sei em quem eu vou votar. Não sei em quem eu vou votar. Eu sei que nós da saúde costumamos conversar com todos os candidatos. Todos os candidatos. Eu estou disposta a conversar com qualquer candidato que nos convoque. Qualquer um. Eu penso que esse é o nosso compromisso de intelectual público que somos, né? Nesse caso aí a gente é funcionário público, nós somos servidores públicos e espero que a gente possa, inclusive, promover um excelente debate entre os candidatos, não é? Excelente debate, porque assim a gente poderá avançar, né? E a minha segunda proposta é que a gente entre no clima eleitoral, né? Que a gente no Congresso da Brasco, nós não vamos convidar os candidatos. Ora, que lástima, né? Ora, que lástima, como se isso fosse bom. É lastimável que a gente, nesse ano, que as eleições, então, tá bem, então resolveu o problema, despolitizou completamente, né? Esse processo de despolitização, então acho que a gente deve entrar no clima eleitoral, seja lá como for. E queria, assim, anunciar para vocês que o Dadá é o coordenador da Comissão de Políticas da Brasco, ele é o nosso chefe. E eu espero que o Dadá nos ajude muito nesse processo de debate sobre a construção de um programa de governo que possa ser apresentado para todas as candidaturas, né? Para todas as candidaturas e que possa ser debatido com todas as candidaturas. Na eleição passada, concluindo, nós não conseguimos apresentar o programa da Brasco nem para a Luciana Genro. Nem a Luciana Genro recebeu o Brasco, só para vocês terem uma ideia, nem a Luciana Genro. Que a gente chegou numa tal desmoralização que a gente falou, bom, não é possível isso, né? Agora vamos arrumar um pistolão.
Alguém que consiga que a gente converse com qualquer um dos candidatos. Nós não conseguimos, olha só, nós não estamos com essa bola toda. Eu não sei se está claro para vocês, nós não estamos com esse bolão todo, não. As empresas já estão conversando, já estão organizadas, já fizeram um novo documento. As empresas já estão com um novo livro branco. Olha só, gente, o livro branco foi lançado em 2014, depois tem a segunda edição. Agora foi lançada a terceira edição do livro branco para essas eleições. As empresas conseguiram conversar com todos os candidatos, inclusive com o candidato PSOL. Nós é que não conseguimos conversar, eles conseguem conversar. Então eu penso que não é que a gente tenha que tratá-los todos iguais, não é isso. Existe um campo progressista, eu não vou votar no Bolsonaro, não há nenhuma possibilidade, etc. Mas nós temos que pensar sobre isso e rápido, né? Enfim, é isso, obrigado.